A história começa com Sarang, que participa de uma entrevista para ser estagiária no Hotel King. Embora acreditasse que não havia sido aprovada, ela é surpreendida ao ser aceita. Em outro ponto, temos Gu-won, que foi demitido no seu primeiro dia de trabalho devido a uma explosão causada por seu colega, Sang-sik, no cartucho de uma impressora. Isso aconteceu por ordem de um superior, mas Gu-won explica que seu colega não é o culpado e rapidamente chama a equipe de limpeza, revelando que não é apenas um simples estagiário, mas sim o filho do presidente do grupo Kim. Diante disso, todos lamentam o ocorrido e colocam toda a culpa em Sang-sik. Antes de partir, Gu-won diz ao colega que, se ele o seguir, terá um emprego em tempo integral, o que Sang-sik aceita com gratidão. No primeiro dia de trabalho, Sarang está animada, apesar de suas tarefas começarem com a limpeza da academia do hotel. Durante o serviço, um hóspede flerta com ela, pedindo que envie o cartão de sua sala para uma noite juntos, o que a deixa furiosa. A única coisa que ela sabia era que o hóspede vestia uma camiseta com estampa de tigre. Ao ver Gu-won, ela assume que era ele e o chama de pervertido, ameaçando-o de morte se ele tentar algo semelhante novamente. Momentos depois, Vahan, a meia-irmã de Gu-won e responsável temporária pelo hotel, aparece e, ao notar a competência de Sarang, a transfere para o lobby, uma posição difícil de conseguir. Paralelamente, Gu-won é demitido e viaja para o Reino Unido junto com Sang-sik. 7 anos depois, Gu-won decide voltar para a Coreia após receber o registro pessoal de sua mãe, retornando ao hotel como diretor-geral, o que não agrada sua meia-irmã, que deixa claro que o hotel pertence a ela. Enquanto isso, Sarang sofre de uma forte dor de estômago, mas, como tinha a tarefa de ir ao quarto de um hóspede buscar um celular, acaba usando o banheiro do quarto. Lá, ela descobre que o banheiro tem um sistema que pode alterar a visibilidade, sendo flagrada por Gu-won, que imediatamente se vira. Após terminar de usar o banheiro, ela se desculpa, sendo reconhecida por ele, que a lembra que ela o acusou de ser um pervertido. Sarang, por sua vez, insiste que não foi culpa dela e se recusa a pedir desculpas. Gu-won, então, avisa que não quer vê-la novamente, ao que ela responde o mesmo. A cena muda para uma cerimônia de boas-vindas ao novo diretor-geral. Ao perceber quem ele realmente é, Sarang fica nervosa, pois precisa entregar-lhe o buquê de boas-vindas. Gu-won pergunta por que ela o acusou de ser um pervertido e, após ouvir a história, não entende como ela teve certeza de que era ele apenas pela estampa de tigre na camiseta. Além disso, ele questiona por que teria algum motivo para importuná-la, se ela nem é o tipo dele. Ao perceber a confusão, Sarang se desculpa com um sorriso, mas Gu-won a repreende, dizendo que odeia sorrisos falsos. Durante o trabalho, Sarang enfrenta problemas com uma hóspede famosa, uma atriz que queria ser transferida para uma suíte em troca de divulgar o hotel nas redes sociais, o que não era permitido pelas regras do estabelecimento. A atriz faz um escândalo, que é presenciado pelo diretor, que ordena sua expulsão e exige falar com Sarang. Ela, então, descobre que terá que viajar para participar de um programa promocional com ele. No dia da viagem, Gu-won fica impressionado ao ver como ela está bonita. Antes do início do programa, Vahan altera as perguntas da entrevista, mencionando apenas a mãe de Gu-won, um tema bastante delicado para ele, que decide abandonar a entrevista no meio. Minutos depois, ele retorna e Sarang o confronta, questionando por que ele fez aquilo, pois um simples erro poderia causar sua demissão. Ele responde que foi ela quem começou tudo. Toda a sessão a seguir é uma sessão de fotos, onde Sarang está sorrindo, mas Gu-won se mantém muito sério. Quando Sarang comenta sobre isso, ele responde que é incapaz de sorrir. Para provar que consegue, ele sorri, mas o fotógrafo não gosta nada disso e pede que ele pare de sorrir. Eles também tiram fotos no meio do mar, mas ao final da sessão, o barco em que estavam quebra, obrigando-os a fazer uma parada em Gapado, o lugar mais próximo. Como já era noite, eles se dirigem ao hotel de Gapado, mas no caminho, Gu-won desmaia ao ver um fantasma, que na verdade era a dona do hotel. Ao despertar, ele bebe um licor especial junto com ela e ambos acabam ficando bêbados. Sarang então comenta que sente ciúmes, pois Gu-won pode fazer o que quiser, enquanto ela sempre precisa mostrar um sorriso, independentemente do que sente.
Ela também pergunta por que ele detesta tanto sorrir, e ele responde que é porque os outros usam o sorriso como máscara para esconder sua falsidade. Ele a ordena que não sorria, mas Sarang se recusa, mostrando um sorriso genuíno, o que faz Gu-won ficar observando-a. No dia seguinte, ambos descobrem que a hospedagem custava mais de 600 mil wons. Embora Gu-won não tivesse problema em pagar, Sarang intervém porque percebeu que estavam sendo enganados com o preço. Além disso, descobrem que o homem do barco era filho da dona do hotel e que estavam todos conspirando para que eles ficassem hospedados lá. No final, pagaram o preço justo e, enquanto voltavam, Sarang se desculpa com seu chefe pelo ocorrido no programa. Ela não sabe o que fez, mas pela expressão de Gu-won, percebeu que ele ficou magoado. Ele então menciona que já esqueceu o incidente e ambos retornam a Seul. Yoo-won, pai de Gu-won, repreende o filho pelo que ele fez no programa, perguntando se ele continuaria buscando sua mãe, ao que Gu-won responde que não, mas que simplesmente quer saber a verdade, já que ela desapareceu quando ele era criança. Para Sarang, as coisas vão muito bem, pois devido à sua destreza no programa, o presidente a promoveu para trabalhar no salão King de Land, o que a deixa muito feliz, pois estava atingindo o auge de sua carreira. Enquanto isso, Gu-won estava olhando fotos de Sarang quando aparece um teste psicológico sobre o amor. Ele responde e o resultado indica que ele está apaixonado. Por isso, ele compra alguns presentes para ela, mas ao tentar entregá-los, para ao vê-la sendo abraçada por um rapaz, que na verdade é o namorado dela, Yoo-nam. Sarang estava chateada com Yoo-nam porque ele sempre dava preferência aos amigos e não a valorizava, então decide terminar o relacionamento. Para distrair a mente, ela ajuda sua avó, Sun-hye, com o restaurante. Pela primeira vez, Gu-won sente ciúmes e ao ver que Sarang vai trabalhar em King de Land, não a recebe bem, assim como seus colegas, que acreditam que ela só estava lá porque o presidente a colocou. Mais tarde, Gu-won envia uma mensagem a Sarang pedindo para conversar. Não recebendo resposta, decide ligar para ela. No entanto, Sarang rejeita a chamada, pois não sabia quem era. Determinado a entrar em contato, ele a procura no trabalho para avisá-la que precisa falar algo importante, o qual mencionará durante o jantar que terão à noite. No entanto, Sarang não deseja jantar com ele, pois isso seria muito desconfortável, o que faz com que ele fique irritado. Insatisfeito com sua resposta, ele insiste que ela organize o jantar, usando a desculpa de que é para dar-lhe as boas-vindas. Claro que ele não esperava que o jantar fosse com toda a equipe de trabalho. Ao perceber que Sarang não estava comendo, ele ordena que tragam uma variedade de pratos e até mesmo pede que cortem a carne para ela, o que só a deixa mais desconfortável. Por isso, quando ficam a sós, Sarang pede que, a partir de agora, finjam não se conhecer. Então, chega o dia do aniversário de Sarang, que não estava sendo nada agradável, já que foi repreendida por um colega de trabalho. Para piorar, Yoo-nam aparece, ainda acreditando que o término entre eles não era real. Sarang, então, deixa claro que sim, eles terminaram, e que não deseja vê-lo novamente. Tão deprimida, ela não se importa em ficar molhada pela chuva, embora seja coberta pelo guarda-chuva de Gu-won. Ela estava prestes a ir embora, mas acaba tropeçando e sendo amparada por ele, que a leva para jantar em comemoração ao seu aniversário, além de lhe dar roupas e sapatos para que ela se troque. Sarang percebe que ambos estão usando roupas de casal e acabam sendo fotografados, fazendo-os parecer namorados. Devido a isso, ela diz que ele não deveria ter comprado roupas combinando, além de não entender como ele sabia o tamanho de seu sapato. Gu-won responde que apenas comprou a primeira coisa que viu, o que não era verdade, pois ele havia se dado ao trabalho de escolher as roupas e observar seus sapatos para calcular o tamanho. Enquanto jantavam, Gu-won pede que Sarang lhe conte todas as coisas de que gosta, o que a deixa sem palavras. Após o jantar, ele a leva para casa, entregando-lhe um bolo. Nesse momento, Yoo-nam aparece, acusando Sarang de tê-lo trocado por outro. Isso a deixa tão furiosa que ela afirma que terminar foi a melhor decisão e o adverte que, se o ver novamente, chamará a polícia. Gu-won também não fica calado, deixando claro que dará uma lição em Yoo-nam se ele continuar a incomodá-la. Minutos depois, ele liga para Sarang, assegurando-lhe que ela pode contar com sua ajuda, e encerra a ligação desejando-lhe um feliz aniversário.
Enquanto isso, as melhores amigas de Sarang, Pyunva e Daeul, que também trabalham em departamentos pertencentes ao grupo Kim, conversam sobre a situação. Pyunva trabalha como comissária de bordo em uma companhia aérea, enquanto Daeul trabalha em uma loja de artigos de luxo. Ao saberem que um rapaz comprou roupas e sapatos para sua amiga, comentam que provavelmente ele está apaixonado por Sarang e que, no mínimo, ela deveria pensar em algo para retribuir. É por isso que Sarang pergunta a Gu-won se ele tem tempo, e ele, tentando se fazer de difícil, responde que está ocupado. No entanto, ao perceber que ela parou de insistir, ele a procura para dizer que, apesar de estar tão atarefado, ele lhe dará um pouco do seu tempo. O que ela queria, na verdade, era apenas dar-lhe um presente, o que não era o suficiente para Gu-won. Então, ele diz que está com fome. Assim, Sarang o leva para comer em um restaurante, onde ele experimenta o que é fazer fila para comer e descobre o quanto a cerveja pode ser deliciosa. Parecia que eles estavam se aproximando mais, mas no trabalho, Gu-won fica irritado ao ver como ela é gentil, chamando todos os hóspedes VIPs de forma cortês. Claro, ela só estava obedecendo às ordens que havia recebido. Contudo, ele achava que ela não tinha dignidade ao agir de forma tão falsa. Por isso, ele aprova a Semana de Agricultura, na qual os funcionários do salão devem visitar diferentes lugares. Sarang foi designada para a localização mais difícil, a plantação de ginseng, onde precisava convencer o fornecedor a trabalhar com eles. Isso não seria fácil, pois o fornecedor estava nas montanhas. No meio do caminho, ela recebe uma ligação de seu chefe, que decide ignorar ao avistar uma planta de ginseng. No entanto, ela pisa em falso e acaba caindo na beira da montanha. Gu-won fica tão preocupado que, sem permissão de sua irmã, pega um helicóptero da empresa para procurá-la. Quando finalmente a encontra, devido ao forte vento, o helicóptero precisa se retirar, deixando ambos esperando até o dia seguinte. Por sorte, o fornecedor aparece e os resgata. Como a jornada foi muito perigosa, Gu-won promete a Sarang que não permitirá que isso se repita. Antes de ir embora, ela mostra ao fornecedor o ginseng que encontrou, algo muito difícil de conseguir, ganhando o respeito dele. Por isso, ele promete que, quando encontrar outro, o enviará para o Hotel King, o que a deixa muito feliz. Minutos depois, Sang-sik chega para buscá-los, mas no meio do caminho ele sente uma dor intensa no estômago e precisa passar muito tempo no banheiro. Assim, os protagonistas seguem sem ele, chegando ao restaurante de Sun-hye para entregar o ginseng que encontraram. Gu-won ainda não queria ir embora, então observa Sarang escondido, mas acaba sendo descoberto por Sun-hye, que ao saber que ele é colega de sua neta, o faz descascar cebolas. Depois, Sun-hye pede que ambos façam algumas compras, e durante o passeio, Sarang vê um jogo que costumava jogar na infância. Gu-won tenta ganhar o jogo, conseguindo como prêmio um doce em forma de peixe. Infelizmente, o doce não dura muito, pois ele o quebra ao proteger Sarang depois de ouvir um forte ruído. O dia termina e Sarang agradece por tudo o que ele fez, ao que ele responde que, se ela está realmente agradecida, deve aceitar sair em um encontro com ele. A cena muda para a celebração do aniversário de Yoo-hee, a filha do presidente do Hotel Fast Royal, o principal concorrente do Hotel King. A festa ocorre em King The Land, pois Yoo-hee queria estar perto de Gu-won, a quem abraça com grande alegria, sendo observada por Sarang, que não consegue evitar sentir-se incomodada. Para se aliviar, ela decide cantar com suas amigas. De repente, alguém bate à porta e, ao abrir, Sarang se surpreende ao ver seu chefe, que veio procurá-la após notar que ela estava estranha durante a festa. As amigas, curiosas, querem saber quem é ele e Gu-won apresenta-se como gerente do hotel. Ao ouvirem isso, elas comentam que o diretor-geral é um idiota mimado. Quando ficam a sós, Sarang diz que Gu-won não deveria ter deixado sua namorada sozinha. Ao ouvir que não é sua namorada, ela questiona por que ele a abraçou, deixando claro que estava com ciúmes. Gu-won então promete que, a partir de agora, não fará nada que possa ser mal interpretado. Em relação ao resgate de Sarang, ela é obrigada a dar uma conferência de imprensa para agradecer a Vahan por ter enviado um helicóptero para salvá-la, o que não era verdade. Por isso, no último momento, ela menciona que foi o diretor Gu-won quem a salvou. Obviamente, Vahan não gostou nada disso e pergunta a Gu-won se ele forçou sua funcionária a mencioná-lo. Ele responde que sim.
Nesse momento, o pai de Gu-won aparece e também lhe pergunta se ele pode convencer um importante príncipe árabe a se hospedar em seu hotel, em vez de no hotel concorrente. Gu-won aceita o desafio, embora parecesse impossível, já que Vahan tentou convencê-lo durante 6 meses. No entanto, ninguém sabia que Gu-won conhecia o príncipe muito bem e, no final, ele consegue. Claro que, em troca, Gu-won assina um contrato em que se compromete a ser escravo do príncipe durante sua estadia. Todos saem para receber o príncipe Samir, que, ao ver Sarang, fica completamente encantado e a convida para jantar. Ele decide tê-la ao seu lado durante toda sua estadia, algo que incomoda muito Gu-won, mas, devido ao contrato, ele não pode se opor. Por isso, ele se compromete a permanecer ao lado dela também. Os 3 vão passear no Palácio dos Imperadores, onde Samir sugere a Sarang recriar uma cerimônia tradicional de casamento coreano. Embora Gu-won não quisesse, Sarang aceita a proposta. Não satisfeito, Gu-won arranja uma maneira de ocupar o lugar do noivo, mas, logo depois, Samir aparece, muito indignado, e começa a persegui-lo, ordenando que seus guarda-costas o levem embora. Ao anoitecer, Gu-won faz com que Sarang fique em seu quarto para descansar e, na manhã seguinte, vai vê-la. É então que Sarang o coloca no quarto e se esconde, ao ver uma colega se aproximando. Ela já queria ir embora para evitar rumores, mas Gu-won não permite e a carrega de volta para a cama. Horas mais tarde, Sarang é convidada pelo príncipe para um jantar especial, onde ele lhe propõe casamento. Claro que Gu-won se opõe, tirando o anel de sua mão. Sarang pede o anel de volta para agradecer a Samir pela proposta, mas explica que não pode aceitá-la. O príncipe compreende, e como era seu último dia no hotel, os 3 jantam juntos. Apesar de sempre parecerem estar discutindo, no fundo, são amigos. É por isso que, ao se despedirem, Gu-won e Samir se abraçam. Em relação aos demais personagens, Daeul tem uma filha com seu esposo, Chung-jae, que a ajuda em casa, pois supostamente está muito ocupado e cansado devido ao trabalho. Apesar de se esforçar bastante, ela não conseguia ser promovida ao cargo de comissária de bordo, o que a afetava profundamente, já que, para sua idade, deveria ter alcançado essa posição. Por isso, ela decide seguir o conselho de seu superior, que a orienta a vender produtos fora do trabalho. Junto com suas amigas, elas vão ao sauna para criar uma cena promocional destacando a eficácia de um produto. Lá, Gu-won também aparece para falar com Sarang e acaba se juntando à cena das garotas. Após venderem todos os produtos, as amigas levam Gu-won para aconselhá-lo a confessar seus sentimentos por Sarang, pois é evidente que ele gosta dela e, se não agir logo, pode perdê-la. Gu-won segue o conselho e a convida para jantar. Porém, enquanto cozinhava, ele acaba provocando um incêndio, acionando os sprinklers e, ao soltar um copo de vidro, ele a levanta sobre a mesa para que não se machuque. Nesse momento, ambos se olham intensamente, e Gu-won pede permissão para beijá-la. Ao receber a permissão, ele a beija e, a partir daí, aproveita cada momento para estar ao seu lado, inclusive observando-a no trabalho, o que a incomodava, pois seus colegas de trabalho se sentiam afetados por isso. Então, ela pede que ele vá embora, o que o irrita, levando-o a ignorá-la. Como resposta, Sarang age de maneira carinhosa e tenta abraçá-lo, mas é afastada acidentalmente, ficando irritada com a situação. Para saber como consertar o relacionamento, Gu-won visita Sun-hye, que teria caído se não fosse amparado por ele. Mesmo assim, ela é levada ao hospital. Sun-hye percebe que foi procurado por causa de sua neta e, ao saber que Sarang gosta de Gu-won, o aconselha a expressar seus sentimentos, pois talvez a outra pessoa não saiba disso. Como a avó ficará até o dia seguinte, Gu-won e Sarang vão a um restaurante para trocar uma lâmpada, tarefa que Sun-hye estava prestes a realizar antes de cair. Mas como Gu-won nunca havia feito isso, acaba cortando a energia. Depois disso, ambos compartilham seus sentimentos e se desculpam pelas diferenças no trabalho. É nesse momento que Gu-won confessa que gosta de Sarang e pergunta se ela o aceita, ao que ela responde que sim, e se beijam. No caminho de volta para casa, quase são pegos pelas amigas, que comentam que não recebem incentivos em seus empregos, apesar de todo o esforço, o que também inclui Sarang, que não recebeu nada mesmo sendo escolhida como o melhor talento por 2 anos consecutivos.
Isso indigna Gu-won, que faz com que cada uma seja recompensada com uma viagem para a Tailândia. Então, elas se preparam para embarcar no avião, até que Gu-won vê Sang-sik chegar e, para que sua verdadeira identidade não seja revelada, diz às garotas que Sang-sik é o gerente departamental, ou seja, a pessoa que tornou a viagem possível. Para sua surpresa, Sang-sik aceita o papel com facilidade. Ao chegar na Tailândia, elas passam o tempo passeando e comendo em vários lugares, de modo que nosso protagonista não teve tempo a sós com Sarang. Enquanto todos dormiam, eles se aventuram na piscina e se beijam. Por outro lado, Ryo-won, um colega de trabalho de Pyunva, ao perceber que ela estava na Tailândia, decide segui-la e se junta ao grupo. Ele é muito mais jovem, mas, apesar disso, sempre a protegeu e ajudou sempre que ela precisou, pois ele gosta dela. Ao amanhecer, nosso protagonista foge para passar o dia inteiro com Sarang. Durante o jantar, ele confessa que Vahan é sua meia-irmã e que, quando eram crianças, sua mãe desapareceu. Sempre que ele chorava por ela, os outros apenas sorriam, sem dizer nada. Essa era a razão pela qual ele detestava ver outras pessoas sorrindo. Após o jantar, eles têm uma vista deslumbrante da lua, e Sarang faz um desejo, ser sempre feliz. Ela então pergunta a Gu-won qual foi o desejo dele, ao que ele responde que não pediu nada, pois, tendo-a ao seu lado, não precisava de mais nada. A cena muda com a rotina voltando ao normal, e quando Gu-won e Sarang se encontram do lado de fora do hotel, os colegas de trabalho se aproximam, fazendo com que ambos entrem em um ônibus do hotel para não serem descobertos. Felizmente, conseguem sair sem levantar suspeitas e, durante o passeio, Gu-won conta que estava conversando com o porteiro do hotel, o Sr. Bon-sik, que trabalha lá há mais de 30 anos. Sarang quer saber se ele perguntou ao porteiro sobre sua mãe, mas Gu-won responde que não, pois decidiu parar de procurá-la. Sarang quer ajudar, então ela mesma pergunta ao porteiro se ele conhece uma mulher chamada Mi-soo, o que ele confirma. No entanto, sua amiga Ok já sabe mais, mas a senhora tem uma má impressão de Sarang e se recusa a falar. O aniversário do hotel está se aproximando, e Vahan pensava que seria responsável pelo evento, até que seu pai decide dar a oportunidade a seu irmão. Chega o aniversário, e o convidado especial não é o legislador esperado, mas sim aqueles que realmente eram especiais para o hotel, como o porteiro Bon-sik e entre outros. Após o sucesso do evento, Sarang convida Gu-won para jantar em sua casa. Enquanto se beijavam, são descobertos por todos os amigos, aos quais tiveram que confessar que estão namorando. Para não ter mais segredos, Gu-won revela sua verdadeira identidade, o que surpreende muito as meninas, e não apenas elas, mas também Sang-sik, que começa a chorar porque seu chefe não lhe contou nada. Apesar do sucesso do evento, o hotel ainda estava em meio a uma crise administrativa. Por isso, é convocada uma reunião geral, na qual Vahan e Gu-won têm soluções diferentes. Devido a isso, Yoo-won avisa que na próxima reunião todos devem apresentar relatórios detalhados sobre suas propostas. O legislador, que deveria ser o convidado especial, estava tão irritado que desconta sua raiva em Sarang, ordenando que ela seja demitida, o que Vahan não hesita em fazer. Porém, Gu-won aparece para dar uma lição de bons modos ao legislador, fazendo com que ele saia muito irritado. O bom é que essa situação não causa nenhum problema entre o casal. Pelo contrário, eles continuam mostrando o quanto se amam no trabalho. Sarang aproveita esse tempo para perguntar a Ok já se ela conhece Mi-soo, e recebe como resposta que as duas costumavam ser amigas e que ela era uma pessoa muito boa. Ao saber disso, ela sugere a Gu-won que vão ver o mar, onde lhe mostra uma foto de sua mãe e conta que Ok já que lhe entregou a foto ao vê-la. Gu-won não consegue evitar derramar lágrimas. De volta ao trabalho, Sarang é escolhida para um evento dentro da equipe dos sonhos, um cargo muito mais alto. Claro que não esperava que o evento fosse na casa do namorado, muito menos que houvesse planos de casamento com Yoo-hee. Isso a deixa tão surpresa que deixa cair um prato acidentalmente e é designada para outro lugar, onde estava Jio, o filho de Vahan, algo que ela não sabia. Por isso, ela o tratou como se fosse uma criança qualquer, mas ao descobrir quem ele era, Jio lhe diz que ela pagará caro. Gu-won confessa ao pai que está apaixonado, mas este menciona que, por mais que queira, não poderá protegê-la e, no final, acabará sendo abandonado, o que Gu-won contradiz.
pois a ama com todo o seu coração. O casal não teve tempo para conversar, mas quando finalmente conseguem resolver os mal-entendidos. Com tudo solucionado, ambos trabalham na proposta para o hotel, e quando chega o momento, Vahan explica sua ideia de reduzir todos os custos relacionados ao pessoal de trabalho, economizando pelo menos 10 bilhões de wons. Enquanto isso, Gu-won surpreende a todos ao dizer que, com sua proposta, ganhariam 100 bilhões de wons, pois já conseguiu que hotéis de diferentes partes do mundo trabalhem com eles, permitindo que o Hotel King se expanda globalmente. No final, seu pai aceita o projeto do filho, dizendo-lhe que ele seria o presidente, o que enfurece Vahan. Além disso, Yoo-won pede a Sa-hang que trabalhe em sua mansão por alguns dias para cuidar de seu neto, que pediu para vê-la novamente para se vingar. No entanto, no final, ele acaba gostando tanto dela que passam o dia inteiro brincando juntos. Quando chega a noite, Sa-hang encontra Gu-won e aproveita para conhecer seu quarto, onde encontra uma foto que tiraram para o programa promocional. Ele tenta pegar a foto, mas acabam caindo na cama. Nesse momento, Ji-oh aparece, e Sa-hang sai para dizer que irão brincar de esconde-esconde, conseguindo não ser descoberta. Quando Sa-hang finalmente parte, Ji-oh fica esperando pela mãe, a quem não pôde ver desde que veio para a Coreia, e ao finalmente encontrá-la, é repreendido, pois sua mãe já havia lhe dito para voltar para os Estados Unidos. Para melhorar seu ânimo, Gu-won leva Ji-oh para um piquenique junto com Sa-hang. Ji-oh quer ficar na Coreia para estar com sua mãe, o que faz com que Gu-won se lembre da sua própria mãe. Ele então decide procurar por Ok já para perguntar sobre sua mãe, descobrindo que foi ela quem enviou seu registro pessoal quando ele estava no Reino Unido. Após descobrir a verdade, ele vai à casa de sua namorada para jantar, sem saber que estavam sendo fotografados. Essas fotos são publicadas imediatamente, e a culpada obviamente é Vahan, embora Gu-won não tivesse certeza disso. Contudo, Sang-sik afirma que sim, pois alguns dias atrás, Vahan o chamou para oferecer o cargo de diretor-geral se ele aceitasse ser seu informante, proposta que ele recusou, pois sua amizade era mais valiosa. Ao rejeitar a oferta, ela deve ter procurado outra pessoa para fazer esse trabalho. Agora que o relacionamento de Gu-won e Sa-hang foi descoberto, todo o pessoal do hotel começa a falar mal de Sa-hang, acusando-a de flertar com o diretor. No entanto, o próprio Gu-won aparece para esclarecer que foi ele quem a cortejou. Os únicos que realmente apoiavam Sa-hang eram os membros da equipe de King The-land, que inicialmente a desprezavam, mas acabaram aceitando-a como parte da família. O presidente também fica sabendo da notícia, mas o que mais o incomoda é a menção à sua esposa. A mãe de Gu-won também trabalhava no hotel, e o presidente sabia que a responsável pelas fotos era sua filha, então pede que ela renuncie ao cargo. Vahan, por sua vez, confronta o pai, dizendo que sempre soube que ele pretendia passar o hotel para Gu-won e que ela nunca importou, pois ele sempre o preferiu. O presidente também ordena que Sa-hang deixe o hotel até que as coisas se acalmem, algo que ela tenta ocultar. Antes de ir em uma viagem de negócios, Sa-hang passa um tempo em um parque de diversões. 3 semanas depois, Sa-hang está trabalhando no Hotel Turista King, onde os exilados trabalham. Gu-won finalmente retorna de sua viagem e, ao saber que sua namorada foi transferida, se apressa para encontrá-la, mas para ao ver sua mãe, que voltou para garantir que a história não se repetisse. Descobre-se que Mi-soo foi ameaçada pelo pai de seu marido após a publicação de uma notícia que alegava que ela havia incitado o pessoal a se rebelar contra o hotel. Para proteger seu filho, Mi-soo teve que desaparecer, já que seu marido também não fez nada para defendê-la. Gu-won já sabia disso graças ao Kei-ja, então apenas diz à sua mãe para não se sentir culpada, pois não guarda ressentimento. Ele tentava se manter forte, pensando que não sentia falta dela, mas acabou desabando após anos de repressão, abraçando sua mãe. Depois disso, ele procura por Sa-hang, lamentando por ter chegado tarde. Ele então a ajuda em seu trabalho, a pedido dela. Quando o expediente termina, Gu-won conta que viu sua mãe, fazendo com que Sa-hang se sinta aliviada e compartilha que todos os funcionários estão preocupados porque o hotel será vendido em breve. Isso se resolve no momento em que o diretor informa que comprará o hotel, já que esse setor pertencia a outro departamento do Grupo King, do qual sua meia-irmã era responsável.
Em relação aos outros personagens, Dael descobre que o marido havia deixado o emprego há 1 ano e, desde então, fingia ir trabalhar quando, na verdade, passava os dias jogando Wolf. Como punição, ela o transforma no responsável pela casa. Pyunva ficou decepcionada ao saber que uma colega conseguiu ser promovida apenas por ser a favorita do superior. Trata-se de Mina, que gosta de Ro-won e, ao descobrir que ele tem interesse em Pyunva, decide se vingar, revelando a todos que Pyunva é uma mulher divorciada, algo que é mal visto na sociedade. Um dia, após saírem do trabalho, o capitão a convidou para tomar um drink. Esse homem era seu ex-marido, que, mesmo já casado, continuava a assediá-la. Cansada da situação, Pyunva o agride e o adverte. Se ele tentar seduzi-la novamente, ela contará tudo à esposa e aos filhos dele. Ro-won também deixa claro que, se ele a incomodar novamente, não ficará de braços cruzados. Enquanto a seguia para levá-la para um passeio, Ro-won diz que não se importa com o passado, pois gosta de quem ela é agora. É então que ela percebe que ele só quer fazê-la feliz, pois também está apaixonado por ela. Assim, ela o beija e é correspondida. Gu-won finalmente é nomeado presidente, mas não queria continuar brigando com sua meia-irmã, pois ainda são família. No entanto, ela afirma que nunca o considerou como tal. Para piorar, o marido dela a agride após descobrir que ela deu dinheiro para a mulher que ele amava deixá-lo. Ela fez isso porque seu divórcio havia sido exposto no pior momento possível. Ele diz que sente pena dela, mas, por sorte, seu filho aparece e a abraça, pedindo para que ela não chore. Ao mesmo tempo, Gu-won compra um anel para propor casamento a Sarang, mas é surpreendido ao descobrir que ela quer terminar. Porém, ela não quer terminar o relacionamento, mas sim seu trabalho no hotel, pois percebeu que não é isso que deseja para sua vida. Ele entende completamente e diz que sempre estará ao seu lado para apoiá-la. No dia seguinte, ela conversa com Yoo-won sobre sua renúncia, pois quer ter liberdade para sair com Gu-won, já que não pode viver sem ele. Ele concorda. Ao deixar o hotel, uma limusine aparece, e nela está seu noivo, entregando flores e sapatos como agradecimento por tudo o que ela fez pelo hotel. O cargo de presidente estava indo bem, e ele promove Sang-sik a gerente departamental, o que o deixa muito feliz. Gu-won também conversa com sua meia-irmã para fazê-la entender que seu filho crescerá como ele se ela não mudar. Isso a faz refletir e ela impede que seu filho deixe o país. Sarang decide abrir seu próprio hotel, que leva o nome de Votel Amor. Ao ser visitada por Gu-won, ela pergunta se ele quer passar a noite, ao que ele responde afirmativamente. Assim, terminam vendo borboletas juntos. Um mês depois, vemos que Gu-won aparece constantemente no Hotel Amor para ajudar sua namorada. Sarang lhe diz que ele não pode ir todos os dias e que ela o visitará quando tiver tempo. Ela decide contratar alguém para ajudar, mas, ao realizar as entrevistas, vê que seu namorado está entre os candidatos e, como não há melhor opção, ela o contrata. É então que Gu-won menciona que quer estar ao lado dela para sempre e se ajoelha para pedir sua mão em casamento, o que ela aceita com muita felicidade. Eles aproveitam o aniversário da avó para contar a novidade, e ela chora de alegria. Finalmente, chega o dia do casamento e, na presença de amigos e familiares, os dois caminham até o altar, prometendo estar juntos para sempre.